Esse vídeo ele ficou um pouquinho longo, então achei importante resumir um pouquinho do que vai ter aqui pra te saber se vale a pena ou não tu ficar aí nos próximos minutos assistindo. Eu espero que sim, porque eu coloquei bastante conteúdo, especialmente pra quem tá interessado em aprender mais sobre tricô. Eu vou falar um pouquinho sobre agulha circular e as principais diferenças e coisas que tu precisa saber sobre ela, pra aí a gente começar a tricotar juntas essa gola super quentinha. Então fica aí que eu prometo que vai valer a pena. Quando eu comecei a gravar esse vídeo, a minha ideia inicial era só te ensinar a fazer essa gola. Mas aí eu fui lembrando de algumas dúvidas que as alunas sempre tinham em relação ao tricô circular, e eu acabei falando e o vídeo ficou gigante. Então o que era pra ser só um tutorial, um passo a passo dessa gola, virou uma super aula de agulha circular. Aliás, eu mesma comecei a tricotando só com agulhas retas, aquelas agulhas básicas, e depois que eu descobri que eu conhecia as agulhas circulares, eu nunca mais usei elas. Hoje em dia eu uso praticamente só agulha circular, e eu sei que quem ainda não tá usando tem um pouquinho de medo, tem um pouquinho de receio, e esse vídeo é pra te ajudar a driblar esse medo. E aí tem muita gente também me perguntando quando que vão abrir as inscrições do curso de top-down. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é top-down nesse vídeo, se tu não sabe ainda. Mas pra quem já sabe e tá esperando, as inscrições abrem nessa quarta-feira e ficam abertas por tempo limitado. Então aproveita, porque vai ter desconto de quarentena. E é um curso que descomplica muito na hora de fazer blusas. Eu, desde que aprendi essa técnica, eu nunca mais quis saber de outra, porque realmente é descomplicar o jeito que a gente estava acostumado a fazer blusas. Porque o jeito que a gente estava acostumado, na maioria das vezes, era fazer frente, costas, manga, outra manga, gola, e depois de tudo pronto, costurar tudo. Enquanto na técnica top-down a gente vai fazendo tudo numa peça só. Eu vou colocar aqui uns exemplos de algumas blusas que eu já fiz usando essa técnica. E como é uma blusa super fácil mesmo de fazer, se tu já fez um cachecol na tua vida, tu tá apto pra aprender a fazer essa blusa. A única coisa a mais que tu vai precisar aprender, que eu vou te ensinar lá no curso também, é como usar agulha circular. Mas aí eu sei que rola uma preocupação, que a pessoa não sabe se vai dar conta. Eu já sei que tu vai dar conta, mas se tu tiver em dúvida, esse vídeo aqui é pra te ajudar a entender como é muito mais simples do que talvez tu imagina usar agulha circular no tricô. Então a principal intenção que eu tinha na hora de fazer esse vídeo é de te ajudar a perder o medo de usar agulha circular. Eu vou explicar mais ali pra frente, mas só pra te dar um spoiler, uma agulha circular, se tu não sabe o que é, apenas é isso. Duas agulhas de tricô, como a gente já conhece aquele tricô básico que usa duas agulhas pra tecer, e entre elas tem um cabo unindo. Tá vendo aqui? Então, isso aqui é uma agulha circular. Inclusive, além de várias vantagens que eu vou falar durante o vídeo, uma delas é que você não perde uma agulha, porque as duas estão presas. Inclusive, eu sempre gosto de fazer uma comparação, porque eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo aqui já sabe fazer crochê. Então, no crochê, se a gente fosse fazer uma gola como essa, provavelmente eu ia começar com um número de correntinhas, eu ia unir essas correntinhas com um ponto baixíssimo e trabalhar de forma circular. É exatamente isso que a gente faz aqui usando essa agulha, porém a gente faz isso na técnica do tricô. Mas então, se tu ainda não souber nada de tricô, vai lá pro meu curso de tricô do zero, que é onde eu te ensino como pegar agulha, como montar os pontos, como fazer os primeiros pontos mais básicos do tricô, que depois que tu souber disso, aí sim, vem pra esse vídeo, que a gente vai tecer juntas essa gola aqui, totalmente sem costuras, a gola mais fácil que tu já fez na tua vida. Essa semana abrem as inscrições do curso de tricô top-down. O que é uma top-down, né, pra quem não sabe? É uma técnica que nos permite tricotar peças de cima pra baixo. Não só blusas, a gente pode fazer várias outras peças usando essa técnica, por exemplo, meias. Existem meias que são feitas de baixo pra cima e meias que são feitas de cima pra baixo. Essas que são feitas de cima pra baixo, usa a técnica top-down. Então top-down é tudo que a gente começa de cima pra baixo. Nesse curso eu ensino a fazer tanto blusas, essa aqui é uma blusa que tá em andamento, como vocês podem ver, tá cheia de agulhas ainda, mas é uma técnica que nos possibilita fazer uma blusa praticamente sem costuras, porque a gente começa pela gola, vai fazendo aumentos, e esses aumentos já fazem nascer as nossas mangas, e assim a gente tem uma blusa praticamente inteira, que dispensa a necessidade de costurar no final. Pode ver aqui, ó, a lateral dela é tubular, não tem nenhuma costura, nenhuma emenda. Além de blusas fechadas como essa, o curso também vai te ensinar a fazer um casaco aberto, como por exemplo esse aqui, que eu também ainda não terminei, falta terminar essa manga aqui. Mas é só pra vocês terem uma noção de tudo que tem de conteúdo nesse curso. E aí, quando abrem as inscrições, muita gente fica curiosa, interessada, querendo saber mais sobre agulhas circulares. E é sobre elas que eu vou falar pra vocês agora.
Então, vamos começar pelo básico, que são as agulhas de tricô tradicionais. Essa agulha retinha aqui, que ela tem uma parte pontiaguda, que é o que a gente usa para tricotar, e a outra parte com essa bolotinha que impede que os pontos caiam da nossa agulha, porque enquanto a gente tece, a gente fica com todos os nossos pontos aqui pendurados na agulha. Aí existe uma outra opção, que é a agulha circular. Essa é a agulha circular. Qual que é a diferença? A gente tem duas agulhas também, as duas com pontinhas para tricotar, e ao invés de terminar com uma bolotinha, a gente tem um cabo que une as duas. É só isso de diferença. E dá pra gente tricotar de forma reta também na agulha circular, quer ver? Ó, deixei um exemplo aqui de um tricôzinho básico que eu tô fazendo carreira de vai e vem. Então como que eu tô tecendo na agulha circular? Já que o meu trabalho não é circular, é um trabalho reto, mas é possível fazer na agulha circular. Puxei meu tricô pra minha agulha e a gente sempre vai tecer de onde tá saindo o fio que vem lá do novelo. Então, por exemplo, nesse aqui, eu vou seguir tricotando como se fosse um tricô normal, porque é um tricô normal. Cheguei no fim, acabei de tricotar meu último pontinho. O que eu faço para continuar tricotando o meu tricô, que é um tricô reto, não é um tricô circular? Eu inverto as agulhas de mão. Então, esse aqui que estava na minha mão direita vem para a esquerda, vice-versa, e eu vou continuar tricotando, fazendo o que eu tô fazendo, como se fosse uma agulha reta. Então, muita gente me pergunta, Nath, para que serve a agulha circular? A agulha circular, ela serve para o tricô tanto quanto a agulha reta. Então, quem quiser e quem preferir, pode ter basicamente só a agulha circular, porque ela faz praticamente tudo que a agulha reta faz também. Ah, uma vantagem legal, quando vocês estiverem fazendo uma peça bem grande, por exemplo, uma manta, vocês podem usar a agulha circular e o tricô ele vai ficar pendurado, os pontos que a gente ainda não tá tecendo, no nosso cabo. E isso vai facilitar, vai ser menos pesado e cansativo, porque quando a gente tá com todos os pontos na agulha reta, e é um tricô muito grande, a gente segura todo o peso do tricô nas agulhas. E quando a gente tem um cabo circular, esse peso pode ser distribuído no cabo e ficar mais leve e mais fácil de tricotar. Agora que vocês já entenderam que a gente pode fazer tricô normal, tricô reto na agulha circular, vamos entender como que a gente faz o tricô circular então. Já esse exemplo aqui é uma gola, que inclusive eu vou ensinar pra vocês daqui a pouquinho. Mas então, eu tô fazendo ela de forma circular. Eu coloquei todos os meus pontos na agulha, e aí na hora de começar a tricotar meus pontos, eu uni eles de forma circular. Daqui a pouquinho, quando eu ensinar essa gola pra vocês, tudo vai fazer mais sentido. Mas por enquanto eu quero que vocês entendam a diferença. Então quando a gente tricota reto, a gente vai e vem, vai e vem. E quando a gente tricota circular, a gente faz um tubo, ó. E aí o nosso tricô fica todo redondinho, sem emendas, e a gente não precisa costurar. Então essa aqui é uma gola que a gente vai arrematar e ela vai estar pronta pra gente usar sem precisar costurar um lado com o outro unindo. E agora, antes de eu ir adiante, deixa eu voltar para as agulhas circulares e te explicar mais uma coisinha. As agulhas circulares, elas costumam ter tamanhos diferentes de cabo. Então, enquanto numa agulha reta a gente se preocupa só com a espessura, essa aqui, por exemplo, é uma agulha de 8 milímetros e esses 8 milímetros representam a espessura da circunferência da nossa agulha, na agulha circular a gente tem que se preocupar com duas medidas. Uma delas é a mesma da agulha reta, que é a espessura. Então essa aqui é uma agulha de 5 milímetros, ó, uma agulha um pouquinho mais fina. Essa é a espessura do corpo dela. Já a outra medida é o tamanho do cabo. Então, esse tamanho aqui, ele varia bastante. Tem algumas agulhas que são menores, outras que são maiores, e aí você vai escolher de acordo com a peça que tu vai fazer. Então, por exemplo, quando eu vou começar uma blusa pela gola, eu pego a minha agulha da menor circunferência possível, porque assim ela vai ficar praticamente do tamanho da minha gola. Tá vendo? Que se eu distribuir todos esses pontos que eu tenho aqui, é praticamente o tamanho da circunferência que eu tenho aqui no meu cabo e nas minhas agulhas. Então, sempre que tu vai começar, pega aquele menor cabo possível. Cabos de 40 e de 60 centímetros costumam ser os menores. E aí a gente vai conseguir acomodar todos os nossos pontos e tecer de forma confortável, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho naquela gola que eu vou te ensinar a fazer. E aí uma coisa que me perguntam bastante é se é possível fazer circunferências menores. Por exemplo, se a gente vai fazer uma meia, a gente não vai ter o cabo tão curto quanto a circunferência de uma meia. E sim, é possível. Eu trouxe aqui um exemplo pra vocês de uma pecinha que eu tô fazendo com uma circunferência bem pequena, e a agulha
é a agulha de, se eu não me engano, essa agulha aqui é de 40 centímetros. Então, ó, minha agulha ela tem um cabo maior e ainda assim eu tô conseguindo fazer. Para isso, a gente precisa aprender a fazer a técnica do laço mágico, que é uma técnica um pouquinho mais avançada, e eu trago isso pra vocês num próximo vídeo, depois que vocês já estiverem acostumados com a agulha circular. E só mais uma coisinha antes da gente começar a tricotar. Eu vou mostrar pra vocês quais que são as agulhas que existem que vocês podem escolher no mercado. As mais simples e mais baratas costumam ser agulhas como essa aqui. Essa aqui é uma agulha da Círculo de bambu. E também existem umas que eu não tenho aqui pra te mostrar agora, mas ela é uma agulha esmaltada com um cabo de nylon. Essas agulhas vocês normalmente encontram com mais facilidade em qualquer armarinho, porque por mais que tu tá achando isso aqui novidade, a agulha circular já existe há muito tempo. Então as mais comuns e mais baratas são essas. Porém, não é a melhor agulha do mundo. Ela quebra o maior galho, ela é boa, você consegue usar, mas existem agulhas que têm uma preocupação maior na ergonomia, principalmente no degrauzinho que se forma entre o cabo e a agulha, porque a gente precisa que os pontos circulam com facilidade, e se ele travar aqui, isso aqui complica na hora de tricotar. Então, primeira opção para vocês são essas. Ah, e outra coisa importante, essa agulha aqui ela é fixa, o cabo dela não solta. E aí, dependendo do que você vai fazer, você vai precisar de mais de uma agulha, né? Por exemplo, para fazer essa blusa, eu comecei aqui com a menor agulha que eu tinha, que era essa aqui de 60 centímetros. Fui tecendo e chegou um momento em que meu corpo tava com tantos pontos que essa agulha aqui não acomodava mais eles, né? Porque a gente tem aqui, ó, o meu tricô, ele tá com um fio provisório, mas ela tá com essa circunferência toda aqui. Então pode ser que meus pontos não caibam mais nessa e eu preciso de uma agulha maior. E aí pode ser que eu use uma agulha de 80 centímetros, por exemplo, que daí tem 20 centímetros a mais de cabo, ou seja, mais espaço para eu colocar meus pontos. Essa aqui é uma agulha bem parecida, porém ela é uma agulha importada. É da marca Prim, que é uma marca alemã, e ela tem essas pontinhas que forma um desenho de gota, e isso aqui ajuda um pouquinho na hora de tricotar para você que é iniciante não perder os pontos com tanta facilidade e conseguir levar o ponto de uma agulha para outra. Ela também é fixa, os cabos não trocam, então dependendo se você for escolher ela, vai precisar de duas agulhas também quando tua circunferência ficar maior. E aí também existem umas opções bem legais que são essas agulhas importadas. Essa aqui é da marca da Knit Pro, que também é distribuída pela Círculo. Então, há uns anos atrás, comprar essas agulhas aqui era muito difícil. Era basicamente se você comprava coisas de fora ou se você viajava e trazia elas. Hoje em dia, boa parte dos armarinhos já estão oferecendo também essas agulhas. E aí tem de diversos materiais. Essa aqui é de metal. E aí você vai precisar da agulha e do cabo. Então são duas partes vendidas separadas. Aí você vai escolher, ah, eu quero uma agulha de 7 milímetros, como essa aqui, por exemplo, e um cabo de 60 e outro cabo de 80. E aí você monta a sua agulha. Vai lá, essa aqui é de rosca. E para ter certeza que o cabo não vai soltar, nessa agulha aqui vem um acessório que funciona quase como uma chavinha, que você passa por dentro desse buraquinho para poder apertar melhor o teu cabo e ele não soltar de jeito nenhum. E aí você prende também a outra ponta. E assim você tem uma agulha que a gente chama de intercambiável, porque você consegue trocar esses cabos. Então o nome dessa agulha aqui é agulha circular intercambiável. Ah, e uma diquinha, quando esse cabo tiver como o meu, que ele tem uma memória, ele não fica esticado, você pode colocar ele numa água quente, uma água morna, e deixar uns minutinhos que o calor da água vai derreter um pouquinho esse plástico e ele vai perder essa memória que às vezes pode te atrapalhar enquanto você vai tricotando. Esse tipo de agulha que você compra as pontas e o cabo, normalmente são encontrados assim, ó. Então essa aqui é uma agulha na embalagem ainda. Tem aqui uma agulha de 5 milímetros. Esse aqui é um modelo de frente, é de madeira, é da linha Symphony. E aqui o meu cabo, que já vem com a pecinha de apertar e também com essas duas bolinhas redondas que você pode colocar aqui no cabo. Quando você precisar usar agulha em algum outro projeto, você solta, e para não perder os pontos, você prende a tampinha para não correr o risco de escapar nenhum ponto. Então, daí você escolhe, eu quero uma agulha de 5 milímetros, um cabo de 60 e outro cabo de 80. E você vai comprar 2 cabos para montar o seu kitzinho. E aí a opção completa seria um kit como esse aqui. Esse kit eu namorei muito tempo até que eu resolvi investir, porque não é barato, é realmente um custo mais alto. Esse kit ele vem com vários tamanhos de agulha,
E os cabos, eu tô com quase todos os meus cabos fora daqui porque eles estão em uso, mas olha, ele vem com o cabo, esse aqui é um cabo curtinho de 50 centímetros, e você pega a sua agulha. Esse kit ali é da Tulip e o material da agulha é bambu. Eu amo demais esse kit e é o meu favorito. Sempre que vocês me pedem indicação, eu acabo indicando esse aqui porque é o que eu tenho, é o que eu uso e eu gosto demais dele. Então, ó, montei e tenho aqui minha agulha intercambiável com o meu cabo de 50 e uma agulha de 6,5. E aí você pode montar de acordo com a necessidade. Umas coisinhas legais desse cabo é que ele gira sem desrosquear a nossa agulha. Então, quando você vai tricotando, isso aqui deixa o tricô mais confortável, mais ergonômico. Sem falar que ele não tem nenhum desnível, ele é perfeito para deslizar os pontos entre o cabo e a agulha. Aí, além disso, no kitzinho a gente tem uma régua, que você pode usar para medir suas amostras, e também tem um cortador de fio e um medidor de agulha. Então aqui a gente consegue medir a agulha que eventualmente tenha apagado o número ou que não venha com o número. Além disso, tem essas tampinhas que eu já falei para vocês antes, que normalmente acompanha todos os cabos. E uma pecinha que eu amo, que às vezes me ajuda quando eu preciso de um cabo muito grande. Essa peça aqui é um conector, então eu consigo unir 2 cabos e fazer um cabo maior ainda. E aí fica a teu critério do que você pode investir nesse momento. Se você está começando, não tem certeza se vai gostar de tricotar circular, começa com uma agulha mais baratinha, uma agulha que você vai testar, experimentar e ver se gosta. Se você pode já começar a investir um pouquinho mais, aí você pode optar por essas agulhas avulsas, que você vai comprar só a agulha que você precisa e o cabo que você precisa. Agora, se você pode investir, tem essa opção aqui, que é esse kit ou qualquer outro kit de outra marca. Existem várias marcas e as minhas alunas sempre recebem no curso da blusa um guia em PDF com várias dicas de lojas onde vocês podem comprar. Esse kit ele é caro, porém ele vale cada centavo. Eu não me arrependi, eu tenho certeza que ele vai durar pro resto da minha vida e provavelmente eu ainda vou deixar de herança pra alguém. Dito tudo isso, vamos começar a tricotar nossa gola para vocês entenderem melhor na prática, porque é sempre o melhor jeito de aprender como que funciona e como que vocês usam essa agulha circular. Eu tô usando hoje o fio urbano, que é esse aqui. Ele é um fio bem fofinho, bem macio, ele é da Círculo, vocês encontram com facilidade em qualquer armarinho. Mas se tu já tem outra lã em casa, pega essa lã que tu tem aí e vamos fazer. Se ela for mais fina, tu precisa colocar mais pontos. E se ela for tão grossa quanto essa ou mais, faz com esse número de pontos que eu tô ensinando nesse passo a passo. E aí, vamos começar, sem medo, vai com coragem, porque lembra daquele meu lema, antes feito que perfeito. Então, vamos tecer. Então, caso tu ainda tenha algum receio, algum medo de usar agulha circular, vamos encarar esse medo e vamos perder ele tricotando, porque o único jeito é colocando em prática. Separei aqui uma agulha de 10 milímetros, com um cabo relativamente curto. Esse cabo aqui, se eu não me engano, tem 40 centímetros. Então, quanto menor o teu cabo, nesse primeiro momento, melhor, mais fácil vai ser pra ti. Porque se ele for muito longo, a gente vai ter que fazer um laço mágico e isso já é uma técnica um pouquinho mais avançada. Eu quero começar do nível mais básico com vocês. Então, separei aqui minha agulha e vou montar os pontos nela. Como que eu monto? Do mesmo jeito, como se a gente tivesse 2 agulhas retas aqui, eu vou dispensar uma e vou montar os pontos na outra. Ah, e só pra evitar que essa minha agulha de baixo fique fazendo esse barulho, ó, porque enquanto eu vou montando os pontos ela fica aqui arrastando na mesa, eu trouxe um pedacinho de pano só pra gente amortecer enquanto monta os pontos, tá? Então, desconsidera esse paninho aqui, é só pra vocês não ficarem com um ruído chato enquanto eu vou montando os pontos. Aí, vou montar do jeito que eu já ensinei vocês lá no curso de tricô do zero, aquela montagem básica. Vocês podem começar tanto com o anel regulável aqui na agulha, quanto com ela só dobrada, assim, tanto faz. Vou começar assim. E a gente vai montar 81 pontos. Então, tudo normalmente, como se essa fosse uma agulha reta, eu coloco aqui e começo a montar, tá? Então eu vou montar os meus 81 pontos e assim que eu tiver com eles na agulha eu volto aqui pra gente começar a tricotar. Prontinho, montei meus 81 pontos da minha agulha circular e eles ficaram assim. Agora, vou tirar esse paninho aqui, porque não precisamos mais dele, eu acho. Qualquer coisa eu pego de volta. E agora a gente vai
deslizar esses pontinhos para chegar até a outra ponta da agulha, pra gente tricotar eles aqui. Mas tem uma coisa muito importante, que vocês não podem se distrair nessa hora e torcer o tricô sem querer. O que é torcer? É fazer isso aqui, ó, por exemplo, tá? Não pode. Toda essa parte aqui que forma tipo uma correntinha, ela tem que ficar voltada pro mesmo lado o tempo todo, porque senão a tua gola vai ficar torcida e não tem conserto, tá? Então essa aqui é um dos momentos que a gente tem que ter mais atenção no nosso tricô circular. E eu vou usar também um marcador de ponto. Eu tenho esse aqui super fofo, que é um marcador de coração, pra gente deixar entre os pontos e sinalizar onde que é o começo da nossa carreira. Mas se tu não tiver um marcador, tu pode usar qualquer tipo de argola. Pode ser uma argolinha comum. Se tu não tiver nenhuma argola que passe pela tua agulha, aí tu pode fazer o teu marcador. Como que eu faço? Eu pego um pedacinho de outro fio, diferente da minha lã, e faço como se fosse um anel. Assim. E isso aqui pode servir de marcador, tá? Então, se tu não tiver um marcador, não tem problema, tu pega um pedacinho de fio diferente do que tu tá usando e faz um pra sinalizar. Bom, a primeira coisa, então, a gente precisa deslizar a nossa lã. Eu seguro assim, ó, seguro as duas pontas juntas e vou arrastando meus pontos, tomando cuidado pra eles não se torcerem e chegar até a outra ponta da agulha. E é normal, nesse primeiro momento, ele ficar mais tensionado. Aí tá tudo bem se tu precisar, por exemplo, ó, puxar uma parte do teu cabo aqui no meio pra fora dos pontos e deixar assim, tá? Isso aqui pode até facilitar. Então, vamos fazendo aqui. E aí é importante que esse lado aqui onde tá saindo o fio fique na minha mão direita, a não ser que tu seja canhota, aí é o contrário. Então, vamos aproximar esses pontinhos. Deixa eu separar os fios, cuidado pra não tricotar o fio errado, o curto que acaba. A gente tem que tricotar esse fio aqui que vem do novelo. Aí existem várias formas de começar a tricotar. Eu quero mostrar pra vocês uma que deixa bem certinho e não fica um espaço, não fica um desnível no começo, que eu sei que muita gente vai se incomodar se ficar. Então, como que eu faço? Eu vou pegar e vou jogar esse meu primeiro ponto que eu montei, que tá na minha agulha esquerda, pra agulha da mão direita. E aí, por que a gente montou 81 pontos? Esse último aqui, que é o número 81, ele vai se jogar por cima desse que eu coloquei naquela agulha. Aí eu posso soltar ele e vou ficar com 80 pontos, certo? Depois que eu fiz isso, eu coloco o meu marcador pra saber que aqui é sempre o meu começo da carreira, porque depois que a gente tiver com várias voltas na nossa agulha, a gente acaba se perdendo. Então é bom ter um marcadorzinho pra sinalizar onde é que é o começo. E aí eu vou começar a tricotar essa gola. Você pode fazer o ponto que você quiser e que preferir. Eu vou fazer em ponto barra, um por um. Então eu começo fazendo um ponto meia e depois faço um ponto tricô. E vou repetir. Um ponto meia, um ponto tricô. Aqui no começo é normal ter uma certa dificuldade, então vai com jeitinho, vai com calma, vai com paciência, porque quando tu vê, tu acabou essa primeira carreira que é a mais chata e mais difícil. Depois disso, tudo fica mais fácil, eu prometo. Ó, e tá vendo que aqui tá tudo esquisito, esticado nessa parte do cabo? Tá tudo bem, é assim mesmo. Então vamos continuar sempre fazendo um tricô, um meia. Se tu ainda é muito iniciante no tricô e não se dá muito bem com esse ponto barra, tu pode fazer só meia ou só tricô, que vai dar certo também e vai ficar bonito. Eu tô fazendo ponto barra principalmente porque ele não tem avesso. Os dois lados são iguais e assim a gente pode usar a gola aparecendo os dois lados, que não tem problema. Vai ajeitando, ó, com o tempo aqui tu pode ir esticando os teus pontos para ocupar aquele espaço que não estava sendo ocupado no teu cabo. E daí vai ficando tudo um pouquinho mais fácil de tecer. Ponto meia, ponto tricô. Ponto meia, ponto tricô, até chegar no marcador. Uma dica importante é sempre arrastar os teus pontos. Os que estão na agulha direita vão deslizando para a agulha esquerda.
E a cada pedacinho que tu tece, para um pouquinho, desliza eles e arrasta para aproximar do teu trabalho. Sempre que eles estão mais pertinhos aqui da ponta da nossa agulha, fica mais fácil de tecer. E ao mesmo tempo fica mais fácil de derrubar os pontos. Então toma cuidado para, sem querer, não perder nenhum ponto no meio do caminho. Prontinho, cheguei do meu marcador. Isso significa que eu fiz uma carreira completa. O que eu faço agora? Eu só deslizo o meu marcador para outra agulha. Ó, ele vai sempre andar comigo. E vou continuar tricotando. Como eu comecei com um meia, sempre esse pontinho aqui ele vai começar com um meia. Ó, um meia, um tricô. A sequência vai ser sempre a mesma. Onde eu tinha feito meia, eu vou continuar fazendo meia. Onde eu tinha feito tricô, eu vou continuar fazendo tricô. E assim eu vou ter uma gola toda em ponto barra. Lembra como eu falei que o desafio maior era a primeira carreira e depois tudo ficava mais fácil? Agora meus pontos já estão mais acomodados na minha agulha e eu continuo tecendo circular. Então, como eu comentei no começo do vídeo, não tem o lado direito e o lado avesso. A gente não precisa largar o tricô e inverter, como a gente faz no tricô com agulha reta. A gente continua sempre no mesmo sentido. E se tu tiver dúvida, largou o tricô, precisa continuar e não lembra mais onde é que tu tem que continuar, o meu fio vai estar sempre na minha mão direita, caso seja destra, né? E se tu for canhota, vai ser o contrário, teu fio vai estar na mão esquerda. E aí a gente vai continuar tricotando por mais ou menos 25 centímetros, que é a altura ideal para essa gola. Claro, tu pode fazer uma gola mais alta se tu quiser, ou mais curta. Eu vou fazer aqui por mais ou menos 25 centímetros, e assim que eu terminar, a gente vem para arrematar juntas. Lembrando que sempre que chegar no marcador, só desliza o marcador para outra agulha e continua tricotando infinitamente. Mais uma vez, para garantir que ninguém vai ter dúvida, tricotei meu último ponto, cheguei no marcador, arrasto ele para outra agulha e sigo tecendo. Então, nos vemos daqui a algumas horas, quando a gente chegar na altura ideal dessa gola. Depois de tecer por aproximadamente 24 centímetros, eu vou fazer o arremate aqui com vocês, ensinando como arrematar. Inclusive, eu usei praticamente todo o meu novelo, então um novelo de fio urbano deu certinho para essa gola. Pra quem faz amigurumi, eu posso até fazer uma comparação, né? A gente fica fazendo essas carreiras espirais, que elas não se fecham, a gente não encerra uma carreira pra começar outra, a gente continua no infinito. Então é isso que a gente fez aqui também, nesse tricô circular tubular. Então agora vamos começar o nosso arremate. Existem várias formas de arrematar, eu vou te mostrar aqui a mais simples que dá certo para essa peça. Já que a gente teceu em ponto barra, é legal a gente arrematar em ponto barra também, para ter uma certa elasticidade aqui nessa parte final também. Ainda assim existem outros arremates elásticos, um deles eu inclusive ensino lá no curso de top-down, mas eu vou focar aqui no mais iniciante, já que eu sei que a maioria de quem está assistindo esse aqui está começando no tricô. Então, vamos começar. Eu vou tecer acompanhando os meus pontos. Então, meu primeiro ponto da carreira é em meia. Fiz um pontinho meia. Agora, eu vou fazer o próximo ponto em tricô. E quando eu tricotei 2 pontos, eu vou pegar o primeiro e jogar por cima do segundo. E aí eu fico só com esse aqui na agulha. Feito isso, repito. O próximo ponto é em meia. Eu vou tricotar em meia. Pego o ponto que já tinha ficado na minha agulha e jogo por cima dele. Então, nessa agulha aqui, desses pontos depois do meu marcador, eu sempre vou ter só um pontinho. E aí eu vou arrematando. O próximo é em tricô. Teço um ponto em tricô, tenho 2 aqui. O anterior joga por cima e mantém aquele outro na agulha.
Uma dica é tentar não apertar esse ponto, porque se tu apertar, tu vai perder toda a elasticidade desse arremate e vai ficar difícil, inclusive, de colocar a gola, vestir ela passando pela cabeça. Então deixa o teu ponto bem soltinho. Nessa hora é importante você praticar o ponto mais frouxinho possível. Fiz um ponto tricô, tenho 2, jogo por cima. E eu vou fazer isso até sobrar meu último ponto, e aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra finalizar as pontinhas de fio. Já arrematei boa parte, ó, e conforme a gente vai arrematando, o nosso tricô vai ficando pronto pra sair da agulha. Vou continuar aqui, e enquanto isso eu quero passar só mais umas dicas ainda sobre agulha circular. Então, resumindo tudo que a gente falou no começo desse vídeo, o tricô circular ele fica mais fácil e mais confortável quando a gente ocupa toda a nossa agulha com pontos. E aí muita gente me pergunta qual que é a quantidade ideal de pontos para um tricô circular. Vai depender. Quanto mais grosso o teu fio, menos pontos você vai colocar. Quanto mais fino for o teu fio, mais pontos você vai colocar. Então, se você for fazer essa gola aqui com outro tipo de fio, você pode fazer com quantos pontos quiser, desde que seja um número par, porque a gente está trabalhando com ponto barra 1 por 1, e também que seja um número de pontos suficiente para envolver toda a agulha de vocês. É importante fazer uma amostrinha, tirar medida e tudo mais, mas isso é uma resposta basicona para quem quiser experimentar e tricotar algo circular, para experimentar a agulha, entender como é que funciona e sentindo e conhecendo essa técnica. E a outra coisa que eu já comentei também, que vocês devem ter reparado aqui, a gente tricota sempre no direito da nossa peça. Apesar desse ponto que eu tô fazendo a gola não existir avesso e direito, a gente tricota sempre no direito. Então, para fazer pontos diferentes, por exemplo, para fazer cordões de tricô, na agulha reta a gente faz sempre para o mesmo lado. Já na agulha circular, a gente precisa fazer uma carreira em meia, uma carreira em tricô, para aí sim ter o efeito de cordões de tricô. Então são algumas coisinhas que mudam, mas eu particularmente considero muito mais fácil e prefiro muito mais fazer tricô na agulha circular do que na agulha reta. Hoje em dia minhas agulhas retas estão paradas ali, eu nem uso mais elas. Eu uso praticamente só agulha circular para qualquer tipo de trabalho que eu for fazer. Tô chegando no último ponto, vou tecer ele, vou jogar o anterior por cima dele do mesmo jeito. Agora eu já posso tirar aqui, ó, minha agulha, meu marcador veio junto. E eu tenho aqui a minha gola para finalizar o arremate. Então, como que eu vou fazer? A gente corta o nosso fio deixando um pedacinho suficiente para colocar na agulha de tapeçaria e conseguir arrematar. Ó, sobrou bem pouquinho. Depois de cortar o meu fio, eu vou pegar esse último ponto e vou abrir ele, ó. Pego a ponta que vem aqui e puxo até abrir totalmente ele. E agora eu vou ensinar como que eu faço para disfarçar esse desnível que ficou aqui. Coloco meu fio na agulha. Eu vou vir na minha primeira correntinha, ó. É essa aqui, onde tem um espaço de um fio aqui e aí que tem a primeira. Eu vou pegar esses 2 fiozinhos da corrente com a minha agulha de tapeçaria, desse jeito, e vou atravessar. E volto por dentro do elo da última correntinha aqui, que a gente tinha feito no arremate. E aqui eu já praticamente disfarcei a minha emenda. Agora, pelo avesso, eu não costumo dar nós, eu vou dar um nozinho aqui só pra garantir que esse tricô não vai desmanchar, mas nem sempre é necessário dar nó no tricô. E aí, como que eu faço pra esconder esse restinho de fio? Existem formas de esconder pra cada ponto. No ponto barra, eu gosto de fazer essas voltinhas aqui, ó, assim, ó. Escolho uma fileira de ponto meia, que é esse ponto que forma o Vzinho. E aí vou passar meu fio assim, ó, primeiro nesse sentido aqui, pegando uma das perninhas desse primeiro V. E aí eu vou fazer um desenho de zigue-zague que vai se enrolando, ó, tá vendo? Venho pra esquerda, vou por baixo do fio pra direita. Venho pra esquerda, vou por baixo do fio pra direita. E faço isso em vários pontinhos. Eu fiz aqui, sei lá, uns 10. Puxo. E o meu fio ficou completamente escondido ali no meio. Agora eu vou vir pro lado de cá e vou fazer no sentido contrário. Então pego as outras perninhas desses Vs que eu já usei aqui de um lado e venho pro outro. E vou voltar, como se estivesse retrocedendo um arremate. Cheguei até lá em cima. Puxo meu fio. E aí ele ficou preso aqui dentro do meu tricô. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com a outra ponta de fio. Então a ponta inicial a gente esconde da mesma forma. Vou colocar na agulha e aí pelo avesso também
apesar de a gola ser quase igual no direito avesso, eu faço o arremate aqui dentro. Então, escolho algum dos meus pontinhos, vou pegar desse lado aqui, e aí vou fazer a mesma coisa, ó. Venho pro outro lado. Ó, posso passar por dentro, vai ficar mais discreto ainda se eu fizer assim, ó. Passar por dentro da correntinha, e aí eu já tô aqui desse lado pra voltar. Prontinho. Corta. E aqui tá a nossa gola. Essa aqui é uma gola que ela pode ser tanto masculina quanto feminina. É legal pra quem anda de bicicleta, que precisa se proteger no frio do vento. Aí tu pode usar ela dobradinha no pescoço. Enfim, você usa como você quiser. Me conta, tu gostou dessa gola? Tu gostou de entender mais sobre agulha circular? Foi muito difícil? Me conta aqui nos comentários qual foi tua maior dificuldade, ou melhor ainda, me conta se foi mais fácil do que tu imaginava. Criar coragem de usar agulha circular é algo que nos permite muito mais além no tricô, então é por isso que eu tô aqui insistindo pra te aprender. E se tu ficou interessada no curso de top-down, fica de olho aqui no YouTube, principalmente lá no Instagram, que é onde eu tô sempre compartilhando mais coisas, porque as inscrições vão ficar abertas por pouco tempo. Vai ter desconto especial pra turma da quarentena que tá em casa tricotando, então aproveita essa oportunidade, não deixa passar, porque quando essa turma reabrir, que a gente ainda nem sabe quando vai ser, o preço vai voltar ao normal, então aproveita essa chance. E se tu tiver qualquer dica, sugestão, dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu sempre leio tudo, faço o possível pra responder todo mundo, e tô sempre buscando trazer mais conteúdo aqui pra vocês. E também aproveita pra ir lá no meu site, ver os outros cursos que tem disponíveis, porque sempre tem uma variedade de cursos online pra quem tá em casa e quer tricotar, crochetar ou fazer macramê nessa quarentena. E se tu gostou do conteúdo, deixa um like, que isso conta bastante pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo. Temos um gato querendo atenção. Ai, meu Deus do céu, é muito fofo, gente. Vocês aguentam? Porque eu não aguento. Olha isso, é um rei.